Você sabe qual que é aquele momento em que você realmente aprendeu alguma coisa? Aquela hora em que você tem a convicção que você dominou aquele assunto, aquela habilidade? Pois é, essa teoria é explicada pela programação neurolinguística. Essa é uma das teorias desenvolvidas dentro da programação neurolinguística para explicar o que eles chamam de os 4 estágios da competência. E o que seria isso? São os 4 estágios em que a consciência sobre uma nova habilidade se torna completamente formada, desde o início até o final. Eu quero falar aqui para vocês sobre esses 4 estágios, ainda sobre essa série de vídeos falando sobre a PNL, a programação neurolinguística, para te ajudar a entender essa área tão fantástica do desenvolvimento humano. Então, o primeiro estágio dos 4 estágios da competência é a incompetência inconsciente. É aquele caso assim, mais ou menos. Imagina uma pessoa que nunca viajou para fora do seu país ou da sua cidade, por exemplo. E aí ela visita algum lugar e lá ela descobre assim um esporte, por exemplo, que ela nunca tinha visto, nem ouvido falar. E aí quando ela chega naquele esporte, que ela se depara, o que significa em primeiro lugar? É que a competência de executar esse esporte é inconsciente. Ou seja, em primeiro lugar, ela não tem a competência para fazer aquele esporte e ela também não tinha nem consciência que não tinha essa competência. Ou seja, é um completo desconhecimento daquela área ou daquele problema. A gente pode pegar também um exemplo para uma pessoa que sofre de uma doença e em que ela nem sabe que está sofrendo com aquela doença. Às vezes a pessoa conviveu com aquilo a vida inteira, mas ela nunca teve consciência daquilo. Então, nesse caso, ela é incompetente para essa situação de maneira inconsciente. É o estágio maior de desconhecimento. É a incompetência inconsciente. Esse é o mais confuso talvez, mas os próximos vai ficar mais fácil e vai te ajudar a entender esse primeiro estágio. Já o segundo estágio é a incompetência consciente. Ou seja, voltando ao exemplo do esporte, da pessoa que foi lá no outro país. Agora, ela tomou ciência, ela tomou consciência de que existe esse esporte. Então, o estágio da consciência foi atingido. Ela teve consciência de que existe esse esporte lá, XYZ. Só que ela continua incompetente para esta habilidade. Essa pessoa não sabe ainda jogar aquele esporte, seja qual for o exemplo, sei lá, um xadrez, qualquer esporte que se faça nesse determinado lugar que ela não conhecia. Mas agora ela tomou consciência desse esporte, porém ela ainda é incompetente nesse esporte. Ela não tem a competência, não desenvolveu a competência nesse esporte. É a famosa pessoa assim que sabe que não sabe. Não é isso? Sabe a pessoa que fala assim, puxa, eu queria aprender aquilo, mas eu não sei. Eu queria aprender esse novo esporte, sei lá, tocar um instrumento. Eu conheci um instrumento lá e eu queria aprender, mas eu não sei. Ou seja, ela sabe que não sabe. Ela tomou consciência de que existe um problema, de que existe algo, mas ela não tem competência para alcançar, para fazer essa nova habilidade. Daí vem o terceiro e próximo nível, ou próximo estágio da consciência, que é esse próximo estágio da competência, que é a competência consciente. Imagina nesse mesmo caso dessa pessoa do esporte. Ela nem sabia que existia. Estágio 1. Ela soube que existe, mas não sabe executar. Estágio 2. Agora, nesse estágio 3, ela adquire essa competência e torna essa competência consciente. Vamos lá, vamos entender. É quando a pessoa começa a fazer determinado jogo, esse jogo do exemplo, mas ela ainda faz sem ter a completa competência naquilo. Ou seja, ela tem uma competência, mas ainda ela precisa estar consciente para executar esta tarefa, esse esporte do exemplo. Então, apesar dela já ter consciência desse novo esporte e estar fazendo e executando esse esporte, ainda está no nível da consciência. Ainda ela precisa que isso esteja no nível consciente dela para ela conseguir executar. Então ela já passou, ela consegue fazer. Só que ainda o próximo estágio, que é o estágio da excelência, vocês vão ver que nem isso mais depende. Então vamos lá. Esse terceiro estágio é um estágio em que ela
desenvolveu a competência para fazer isso, para desenvolver essa tarefa, porém, esta tarefa ainda é executada de forma consciente. Ela precisa gastar a consciência, precisa gastar ali o raciocínio naquele momento para fazer. E agora com o quarto nível vai ficar mais fácil entender o terceiro e entender todos. O quarto nível, ou quarto estágio da competência, é a competência inconsciente. O que seria isso? É quando alguém atinge o estado da excelência de uma nova tarefa. Agora, ele adquiriu a competência e ele não precisa mais estar consciente para executar essa tarefa. Agora ele faz a tarefa de forma inconsciente, de forma automática. Voltando no modelo do esporte. A pessoa chegou lá, ela nem sabia que existia. Estágio 2, ela passou a ter consciência que existe, mas não tinha competência. Estágio 3, consegue fazer, mas precisa ficar ali toda hora olhando para não errar. Estágio 4, ela faz sem precisar nem pensar, faz automático, joga ali o esporte automaticamente. Levando isso, por exemplo, para o exemplo da direção, que a pessoa aprender a dirigir, esses 4 estágios acontecem de maneira perfeita. No primeiro estágio, a pessoa que nunca dirigiu, nem sabe como dirige, e talvez nem sabia que existia e como fazia isso. No segundo estágio, ela toma consciência que existe um processo para dirigir, mas não sabe dirigir. No terceiro, ela dirige tendo que ter consciência para tudo. Saber qual hora que vai passar a marcha, que vai frear, que vai apertar a embreagem, que tem que ficar olhando no retrovisor. Ela está consciente todo o tempo. No quarto estágio da competência, ela sabe fazer e nem precisa mais estar consciente disso para que execute esta tarefa. É o famoso piloto automático. Viu que interessante? São 4 estágios de competência e que a gente também pode ampliar para estágios de consciência. Por quê? Porque sempre que a gente aprende uma nova habilidade, um novo conhecimento, passa por esses estágios. Quando você descobre uma coisa que você não sabia e que isso vai maturando na sua mente, você vai aprendendo isso, cada vez mais esse conhecimento se torna um conhecimento de excelência dentro de você, até que ele se torna automático. Às vezes esse conhecimento vai se tornar um hábito, às vezes um conhecimento aprendido num livro, num curso, ele se torna um hábito um dia, mas ele precisa passar por todos esses estágios da consciência até que ele se torne uma competência excelente. Então, esses são os 4 estágios da competência dentro da programação neurolinguística, que é mais uma ferramenta, mais uma teoria em que se baseia a programação neurolinguística. E essa base é muito importante para que os conceitos e as ferramentas da programação neurolinguística sejam aprendidas. É nesta base que é fundamentado o aprendizado. Uma pessoa, para ter excelência numa nova tarefa, numa nova habilidade, ela precisa passar por esses 4 estágios da competência para que ela se torne excelente naquilo. Então, esta é mais uma dica aqui sobre programação neurolinguística, mais um vídeo, e espero que você tenha gostado.